Toda honra e glória ao Pai nosso que está nos céus e em todas as entidades vivas. O Espírito é grande demais para caber num corpo de carne, osso e sangue, aonde a ignorância humana retém a sua infinita essência. Na verdade, o corpo tornou-se a gaiola que aprisiona o espírito, a mente e o ser diante do poder da força bruta da materialidade do mundo. Embora Deus seja não nascido e seja o Supremo, Ele sempre perdoa o homem displicente, perdido no ilusionismo do mundo fenomenal. Assim se vê que a obra de Deus não pode ser feita por uma só pessoa ou uma só religião, que Ele de todo o coração glorifica os santos nomes do Senhor Supremo. Cada ser humano se estabelece na religião que ele foi chamado a acreditar pela escolha de seu coração, porque assim como é o tempo, o sol, a chuva ou o vento, a verdade de Deus está espalhada por entre as diversas crenças ou classes escolares que preparam o homem até a hora dele ficar pronto para entrar na faculdade espiritual do reino de Deus. Devemos compreender que nós não somos do mundo, como o próprio Jesus nos disse, o próprio Krishna. O que nos leva ao Criador não é a religião, palavras bonitas ou quantidade de orações, mas a fé, a lealdade, a sinceridade. Isto basta para o nosso Pai, que está nos céus e em todas as suas criaturas. Ele não quer saber se você é intelectual, se você é analfabeto. Nada disso importa para ele. O que ele quer conhecer é o seu coração, é o seu eu, é o seu ser. Até onde você vai por amor a Deus, ou até aonde você vai por amor ao mundo. A sociedade de hoje é uma réplica mais evoluída e mais dissimulada da estrutura política da Idade Média, porque o rei prometia melhoras para o povo, mas nada fazia, senão aproveitar-se de suas esperanças e sonhos. Como é nos dias atuais as relações de vassalagem e soberania, que por ordem do rei dava aos vassalos lotes de terras para a construção de suas casas em torno do castelo, exigia para isto total fidelidade e ajuda por parte dos camponeses. Nessa sociedade medieval, como na sociedade de hoje, todos os poderes jurídicos, econômicos e políticos se encontravam nas mãos dos senhores feudais, donos dos lotes de terra dado aos colonos. Desse modo, o rei tinha todo o povo em suas mãos, exigindo deles os impostos, pagos religiosamente. Somente a igreja, como sempre, era isenta. Mas sabia cobrar o dízimo do povo sofrido com as taxas de altos impostos. Hoje a política, a economia e o poder jurídico continua sendo detentor dos poderosos, como nos tempos antigos, enquanto o povo não tem direito a nada, a não ser pagar impostos.
e os mais altos juros, como é dito. Segundo os entendidos nesse assunto, para os políticos tudo, cada vez ganhando mais, praticamente para cada aumento de salário, mais de 70% os cofres para eles estão sempre bem cobertos, enquanto para o povo os cofres se fecham a 7 chaves e a chave jogam fora, causando com isso uma briga entre os partidos políticos e na hora de aumentarem o salário mínimo, indo de 6% a 8%, é o máximo que o povo merece dos governantes, enquanto os políticos com os bolsos cheios praticam a corrupção, suborno. Por isso a sociedade humana é a réplica da sociedade medieval, que nem o tempo conseguiu mudar. A hipocrisia, a demagogia e a ambição daqueles homens guerreiros hoje continuou e continua sobre os políticos de hoje. O poder continua com os poderosos e o povo continua a ser aqueles colonos, vassalos, que mesmo com o passar dos séculos continua sendo enganados por estes políticos desonestos, que não têm Deus em seus corações, porque se tivesse Deus com eles, com certeza eles não fariam o que fazem com um país como o nosso. E todos de idade, senhores, que podiam estar dando exemplo a seus netos, aos seus filhos, ao contrário, dão os maus exemplos e ainda colocam seus filhos e netos no mesmo caminho da corrupção do amanhã. Por isto, o homem tem que ter a consciência e a sua responsabilidade de ser espiritual. Mesmo existindo tantas maldades, ainda existem pessoas boas. Por isso que o mundo ainda está de pé. Existem pessoas boas, em menor escala, tentando alguma coisa para aproveitar e ajudar o povo, mas a quantidade da maldade é soberana e poucos conseguem vencer a corrente do mal. Não se pode ficar limitado por um determinado sistema ou uma determinada religião, porque somos espíritos infinitos. Mas a religião ou qualquer poder é um caminho escolhido pelo coração de cada um. Não é a salvação de uma alma. Porque depende da vontade do ser humano em querer mudar o que pode ser mudado. Então, por que não nos ajudar? Por que não buscar dentro de nós a nossa própria verdade, o nosso próprio poder, a nossa própria arma que Deus nos deu para podermos vencer a maldade humana? Porque Deus nos deu as armas
mas estão todas elas guardadas dentro de cada coração. Depende do ser humano em saber mergulhar neste oceano de luz interior e buscar a arma. Mas o homem está enfraquecido mentalmente, espiritualmente, para dar este mergulho profundo dentro de si e buscar o conhecimento que Deus plantou dentro de nós. Porque tudo, meus amigos, depende de você ter vontade de ser. Certos corações ainda estão muito brutos pelo estado mental, a se manterem numa linha mais reta. É muito difícil para eles, principalmente perante a falta do ser humano em conhecer a sua própria natureza divina. Então, as crenças criaram leis de acordo com seus interesses particulares, onde estes fiéis desde tempos antigos possuem a chamada lei ou dogmas que não têm o respaldo do conhecimento maior da lei suprema, a lei que depois da morte virá sobre nós, virá sobre a alma, virá sobre o espírito. Essa é a lei que predomina em todo o universo. É a lei que depois da morte virá sobre o homem que não soube conviver ou aprender a conhecê-la. Então, deve o homem procurar aprender enquanto ainda está no mundo. Depois será tarde. Vocês irão encontrar frente a frente com esta lei que não tem credo, não tem raça, não tem cor. É a lei suprema do universo. Faleceu, a alma terá que prestar conta à sua própria essência divina. Pois a morte terrena é apenas uma cortina de fumaça. Ela somente existe para o corpo físico. Porque o espírito não morre, como dizia Jesus. Podem matar o corpo, mas não matam o espírito. Ele é eterno. Mas diante do estado bruto do ser humano, o espírito no mundo se encontra na morte pela falta do conhecimento de não conseguir se achar no eu. Isso é que motiva a morte da alma. Quando ela, derrotada pelos vícios, leva o homem ao fundo do poço. Assim, nesse estado letárgico, o espírito chega ao plano espiritual doente, dormindo, caído pelos caminhos escuros do umbral, levando ainda um bom tempo, anos, para descobrir a sua própria verdade, a sua essência, a realidade de um mundo cheio de erros, e por ter negado a verdade do ser durante sua passagem terrena. Então, vaga sem rumo, sem destino, pela vida deste mundo, cuja mente foi movida pelo êxtase da ilusão, por não ter escolhido a verdade do ser como a verdade da vida. Isto é a morte eterna.
e chegando do lado de lá, é um caindo por cima do outro, que o mundo espiritual chama o lixão dos mortos. É um lixão com toda a clareza. É um sobre os outros, gritando, chorando, gemendo, rangendo os dentes. Porque o mundo foi o escolhido por vocês, enquanto neste mundo permaneceram. Não querem conhecer a realidade. O corpo morre, ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de um corpo, ninguém é dono de uma casa, ninguém é dono de um carro, porque vem terceiros e destrói o que vocês dizem ser o dono. Vem o tempo, destrói a casa. Vem o carro e o ladrão rouba. Vem o corpo e uma doença torna ele uma roupa inerte, adoecendo e fazendo com que o espírito dele se levante para a eternidade da vida. Isto é a realidade desta hora. Então, meus amigos, vamos buscar a realidade, vamos buscar a vida para que nós possamos ouvir a voz do conhecimento dentro de nós. Mas poucos dão atenção ou entendem o que falamos, porque as coisas do mundo são sempre mais interessantes, atraentes, do que a sabedoria, do que o conhecimento que liberta o homem da escravidão do mundo e do seu engano, que sufocam o conhecimento, antes mesmo dele chegar ao coração e ao espírito. Que assim seja.